Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma apresentação descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Riqueza para os Justos Já, na comédia O Deus Dinheiro de Aristófanes. Toda fantasia é potencialmente ridícula. Esse parece ser o pressuposto maior na obra de Aristófanes, o principal nome da comédia grega antiga, e infelizmente o único cujo trabalho chegou até nós. Reparem nos argumentos de algumas das suas peças. Em plena guerra, uma mulher propõe às outras que façam greve de sexo e controlem o tesouro de Atenas para que os homens firmem a paz. Um pai endividado recorre a uma escola de argumentação, o pensatório de Sócrates, para aprender a driblar os credores. Dioniso, deus do teatro, desce ao Hades e se torna juiz de um concurso entre Ésquilo e Eurípides, para decidir quem vai trazer de volta a vida. Dois velhos descontentes buscam outra cidade para morar e criam com os pássaros uma polis no ar. Mulheres se disfarçam de homens para votar na Assembleia a abolição da propriedade privada. São exemplos dos pontos de partida de 4 das 11 comédias de Aristófanes. Por aí dá para notar como uma proposta inusitada, quando não absurda, é um prato cheio para o desenvolvimento de situações engraçadas. Só de ler alguns títulos já notamos o dado da evasão e da fantasia. É o caso de peças como As Vespas, As Nuvens, As Aves e As Rãs, e o caso também de Mulheres na Assembleia, onde a comicidade do título vem do fato de, na época, apenas os homens participarem da política. A peça O Deus Dinheiro segue a mesma receita. Um velho ateniense empobrecido, preocupado com o futuro do filho, decide devolver a visão ao Deus Dinheiro. Assim este poderá chegar aos justos e não mais aos corruptos, os maiores beneficiados pela cegueira da divindade. Como na maioria das outras obras de Aristófanes, essa ideia disparatada é levada a cabo pelo seu propositor com a ajuda de outros, e nós acompanhamos como espectadores a aplicação do plano mirabolante e as suas divertidas consequências. No final, os personagens se reúnem num cortejo festivo, uma espécie de bloco carnavalesco. Só que, apesar do elemento fantasioso, a comédia de Aristófanes, conforme os argumentos que eu citei no começo mostram, não é escapista ou descolada da realidade, muito pelo contrário. Ela cria essa abertura rumo ao extraordinário para se voltar, paradoxalmente, para a sociedade como ela é, com seus valores, costumes e orientações políticas. A sátira está no centro do teatro e ela foca lideranças do regime democrático, questões relativas à cultura e à educação, problemas sociais decorrentes da guerra e outros temas atuais. Aristófanes, mais do que um comediante grego, é um comediante ateniense e é a cidade que dá norte à sua voz. Portanto, aqui não estamos no âmbito da comédia privada que aborda conflitos e desencontros pessoais. Sim, também temos nas suas peças personagens estereotipados, mas eles surgem sempre como membros de uma comunidade que afetam diretamente e pela qual são afetados. Seja um medalhão da cidade, seja um tipo qualquer, todos estão envolvidos nas mesmas questões públicas, e é delas que Aristófanes quer falar e dar risada. O seu humor escrachado, portanto, se filia a uma vertente específica e característica, menos universalizante porque local. O cômico, como a gente sabe, já tende a ser por natureza mais circunscrito que o drama ou que o enfoque trágico, porque a piada costuma se alimentar do lugar e do momento, dos volteios de um idioma e de referências extremamente específicas, enquanto o drama vai na direção contrária. Dá para dizer que no caso de Aristófanes, essa especificidade pode chegar ao grau máximo, e que de algum modo ela brota do próprio ambiente com o qual quer gracejar. Pelas informações que temos, a comédia, enquanto integrante oficial dos festivais cívico-religiosos de Atenas, data da primeira metade do século V a.C., portanto, com o regime democrático já em pleno vigor. Quando Aristófanes começa a montar suas peças, as apresentações cômicas já tinham mais de 50 anos, e era esse ambiente estabelecido de liberdade para a criação artística que com certeza permitiu que sua sátira pudesse mirar o regime e a sociedade que a promoviam. Junte-se a isso o fato de que em metade da sua carreira o dramaturgo acompanhou, junto com seus concidadãos, as perturbações nada pequenas decorrentes da participação de Atenas na guerra contra Esparta, e a gente vai ver então que as condições eram convidativas para que sua comédia fizesse graça com a fervilhante realidade política e social à mão. É importante dizer que as tragédias, as peças sérias apresentadas nos mesmos festivais
desde bem antes das cômicas, também serviram de estímulo para a constituição da comédia, e a obsessão de Aristófanes por Eurípides, o mais popular dos tragediógrafos, comprova isso. De algum modo, é como se a comédia, tendo surgido algum tempo depois, tivesse se firmado em contraposição à tragédia e atenta a ela, como se tivesse buscado ser tudo que a tragédia não era. Se a tragédia era elevada, ela deveria ser rasa. Se a tragédia trabalhava com mitos tradicionais, ela deveria inventar novas histórias com tipos comuns. Se a tragédia usava um coro de 12 a 15 membros, ela deveria usar um coro maior, com 24. Se a tragédia podia trazer personagens falando longamente, de modo retórico, ela deveria soar ágil e coloquial. Se a tragédia transmitia sua mensagem de forma indireta e profunda, ela deveria transmitir de modo transparente e caricato. Se a tragédia tinha um efeito impossível de precisar, ela deveria ter um efeito mensurável a cada instante. E era em torno desse efeito, o riso, que no final das contas se organizava o teatro de Aristófanes. Na comparação com o tragediógrafo, a sua tarefa era, em certo sentido, muito mais exigente. Não só tinha que elaborar novas histórias com novos personagens, um esforço de criatividade do qual Ésquilo, Sófocles e Eurípides estavam mais ou menos livres, mas também produzir risadas quase que a todo instante. O autor ou diretor de um drama não tem como saber a reação da plateia, mas o autor ou diretor da comédia sabe na hora se está tendo sucesso. Essa obrigação inerente ao gênero que faz com que, de novo em comparação com a tragédia, a comédia tenda a passar a impressão de ser desconjuntada. Para ela importa bem menos a rigorosa construção da trama, aquela unidade tão cobrada por Aristóteles na poética. O que vale é o encadeamento de cenas e esquetes que produzam divertimento. Para um gênero que tinha no próprio absurdo seu ponto de partida e no qual a liberdade era a prerrogativa maior, no fim tudo podia ser sacrificado em nome do riso, a começar pela organicidade da história e a sequência lógica dos acontecimentos. Como nas sitcoms americanas, a comédia é pautada por claques, mas elas têm que ser espontâneas, não um recurso enlatado. O que faz rir em Aristófanes, além das situações absurdas e escrachadas? São muitos elementos derivados de uma longa tradição cômica, sempre no formato inverso. O ataque pessoal a nomes conhecidos do público, a caricatura dos hábitos de determinadas classes, as frequentes citações paródicas da tragédia, da própria comédia e de práticas religiosas, as tiradas obscenas e de baixo calão, os jogos de palavras, os modos de falar do povo na rua desviantes em relação ao que encontramos nos gêneros nobres, os apartes dos personagens endereçados ao público, as falas longas em que os atores prendem a respiração, os disfarces, as quebras da própria ilusão dramática, as cenas destacadas em que dois personagens debatem ou batem boca, e ainda dentro desse ambiente cênico dominado pelos homens, que fazem também os papéis femininos, a possível ridicularização desse travestismo por gestos e entonações, com os atores quase se assumindo como drags. Por isso tudo, dá para imaginar o enorme desafio que a comédia representa para os tradutores, não só por causa da cor local e da intraduzibilidade da piada, mas pelo peso que a encenação tinha na compreensão do texto. A saída, em muitos casos, é abandonar a versão fiel, entre aspas, e partir para a transculturação, adaptando o cômico de Aristófanes a equivalentes da cultura e do tempo de cada tradutor. É uma aventura inglória, porque o resultado pode ser ainda sem graça, ou a graça, se houver, muito fugaz dentro do próprio ambiente da recepção. Ao contrário do que acontece em geral com a tragédia, Aristófanes cresce ao ser livremente encenado mais do que ao ser lido, o que indica de novo como as naturezas desses gêneros teatrais, tragédia e comédia, eram a princípio contrapostas. A mesma constatação vale para a peça O Deus Dinheiro. Lendo-a na melhor das traduções, seja ela solta ou acadêmica, em verso ou em prosa, ou mesmo lendo-a no original, rimos pouco. Isso apesar dela ter certa vantagem em relação a outras peças de Aristófanes, porque, tal como nas Aves, por exemplo, no Deus Dinheiro, o comediógrafo atenua um pouco aquele dado circunstancial que eu mencionei, exigindo um domínio menor das referências ao mundo de Atenas. Mas elas ainda estão lá. O lavrador é o cidadão empobrecido da Ática, o psicofanta é o delator profissional criado pela antiga lei de Solon e que se tornou um problema para a democracia, o escravo é a figura excluída do regime.
Por outro lado, cada um pode se identificar com uma figura ampla e significativa, por causa do tema temporal, riqueza, justiça e a desigualdade da existência humana. Foi isso que fez essa peça a mais popular de Aristófanes durante séculos. Reparem de novo no enredo: um cidadão pobre do campo quer que a riqueza ou o dinheiro chegue para os justos e não mais para os injustos. Para isso, com a ajuda do seu escravo, promove a cura do Deus, devolvendo-lhe a visão contra a vontade de Zeus, que tinha originalmente cegado o dinheiro para que não houvesse justiça. A vida então se transforma, mas ao mesmo tempo a mudança perturba o arranjo anterior. É uma história simples e ingênua que ganha vida pela poesia de Aristófanes, por exemplo, na relação de Crêmilo, o lavrador, com o seu escravo Carião, e no protagonismo deste último, uma figura malandra que já se firmava como tipo incontornável da comédia, construído pela visão escravagista. A cena inicial traz os dois dialogando ao lado do deus dinheiro, um ceguinho que levam para casa por determinação do oráculo de Delfos, sem que soubessem quem de fato era. Quando se põe a falar, o deus revela sua identidade, pede para ser deixado em paz, mas é convencido por Crêmilo a ficar, com a promessa de recuperar a visão, passar a ajudar os bons e se tornar o deus dos deuses, acima de Zeus, o seu antigo algoz. Para endossar a perspectiva de Crêmilo, o coro que se junta à ação é formado por lavradores como ele, seus conterrâneos. O grupo permanece até o fim, mas é pouco participativo em comparação às outras peças. Se de algum jeito o coro espelhava no teatro grego a comunidade democrática e o viés político, seu enfraquecimento seria um reflexo da transformação do próprio teatro rumo a um espaço cada vez mais privado. Além dessa relação dono-escravo, a peça explora a interação deles com outros personagens que vão aparecendo. O amigo de Crêmilo é o primeiro. Quando o vê com o dinheiro em casa, logo imagina que só pode ter realizado uma trapaça, numa cena divertida que fala das suspeitas em relação ao enriquecimento ilícito e da ilusão de uma suposta bondade inerente aos pobres. Depois, chega a própria pobreza personificada e acompanhamos o seu debate com Crêmilo e o amigo, uma passagem engraçada por causa dos argumentos sofísticos da pobreza. Ela diz ser o verdadeiro motor do trabalho entre os humanos e a única capaz de eliminar a corrupção. Mesmo falando melhor, no fim acaba sendo expulsa. O deus dinheiro é então conduzido ao templo de Asclépio, o deus da cura, e de lá volta com a visão restaurada, talvez o ponto alto da peça. Mas o episódio não é encenado, e sim narrado por Carião, como se fosse um típico mensageiro da tragédia, só que em chave cômica. Finalmente inserido o dinheiro na casa de Crêmilo, onde tudo se transforma, a peça agora vai focar em 3 pares de personagens e no resultado dessa nova realidade. Temos primeiro no plano político o homem justo versus o psicofanta, ou delator profissional, o picareta que deixou de ganhar com as suas chantagens. Depois temos, no plano pessoal e sexual, a velha e seu jovem amante, que agora parou de se aproveitar dela porque não precisa mais do dinheiro. E no plano religioso, as queixas de Hermes e do sacerdote de Zeus, que não recebem mais oferendas porque ninguém mais precisa pedir riqueza aos deuses. Muitas piadas depois, todos no fim, à exceção da pobreza e do injusto delator, saem em direção à Acrópole para instaurar no templo de Atena o dinheiro como Deus supremo. É um desfecho incongruente. Sim, eu disse que não dá para cobrar lógica da comédia, mas qual mensagem Aristófanes parece passar com essa virada? A peça começou propondo que ricos deveriam ser os justos e não os desonestos. Mas no final ela abandona essa ideia em favor da apresentação de uma nova era, de bonança para todos. Uma restauração da Idade de Ouro, na qual o dinheiro, não mais cego, alcançaria a população inteira de Atenas, num discurso tipo Make Athens Great Again. A questão moral e de classe, para resumir, fica apagada. Lida assim, a peça O Deus Dinheiro só vem confirmar o lado mais retrógrado que caracterizaria a comédia antiga. Na superfície, o carnaval promovido sabe a transformação, mas no fundo é só uma válvula de escape a serviço da manutenção da ideologia dominante, que favorece poucos. Aristófanes não era socialista, feminista, pacifista ou anti-escravagista. Na verdade, era um poeta enorme, que tinha saudade, como todo conservador, dos tempos passados, em que tudo era basicamente igual, mas melhor. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.